Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. A gente volta a conversar com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Olá, Fausto. Oi, bom dia de novo, Glauco. Fausto, bom dia. E a gente conversava a respeito da agenda legislativa que foi entregue ontem por representantes de centrais sindicais a deputados da oposição, incluindo aí 22 projetos em tramitação na Câmara e 13 no Senado. É uma agenda bastante vasta, né, Fausto? Ela não se prende apenas a questões trabalhistas em si, mas também a pontos que dizem respeito à sociedade como um todo. Sim, ontem foi um dia importante no Congresso. O conjunto das centrais, 10 centrais sindicais estiveram lá apresentando a agenda legislativa. A agenda legislativa das centrais sindicais brasileiras, ela dialoga com um movimento que foi iniciado na semana passada com a apresentação da pauta da classe trabalhadora, da CONCLAT, e de alguma forma coloca o posicionamento dos trabalhadores em relação a um conjunto de medidas provisórias que estão em tramitação e projetos de leis que estão no Congresso e no Senado. E aí ela é bastante ampla, porque ela passa por todas as questões trabalhistas, por exemplo, a MP do salário mínimo, a MP da carteira verde e amarela, projetos de leis relativos à questão do meio ambiente, à questão da democracia, a questão do papel do Estado, ou seja, tanto do ponto de vista da reforma administrativa, quanto do ponto de vista das privatizações. Coloca o posicionamento em relação, por exemplo, à lei dos agrotóxicos, que está em discussão no Congresso Nacional, ou seja, dá uma situada do ponto de vista dos posicionamentos dos trabalhadores em relação à pauta em debate hoje no Congresso Nacional. É uma movimentação importante, porque de alguma forma explicita os debates, coloca a público a posição das centrais e de alguma forma leva para dentro do Congresso Nacional um olhar bastante diferente, muitas vezes, que a gente tem visto, principalmente em relação aos lobbies econômicos. A gente sabe que o Congresso Nacional é a casa do povo, é o lugar onde tem que ser debatido as mudanças da nossa legislação, e ali é um espaço que a gente precisa incidir, precisa pressionar, precisa se posicionar. A agenda legislativa, de alguma forma, tem essa função, tem a função da gente estar o tempo todo acompanhando o que está sendo proposto e também propor para o Congresso Nacional mudanças importantes, alterações da legislação que visem a ampliação dos direitos trabalhistas. De alguma forma, é também uma contraposição ao que está sendo proposto pelo governo federal, uma vez que o governo federal encaminha cotidianamente projetos de leis ou medidas provisórias que normalmente passam por reduzir o direito dos trabalhadores, limitar o acesso a alguns benefícios e colocar que foi chamado, aí a gente vai lembrar naquela reunião ministerial, chamado passar a boiada, ou seja, mudanças em legislações diversas e que de alguma forma vai beneficiando alguns setores, mas vai prejudicando o conjunto da sociedade. É também um momento, Glauco, para a gente fazer o debate, afinal de contas, para que Brasil a gente quer construir, e esse Brasil que a gente quer construir passa necessariamente pelas discussões do Legislativo. E no que diz respeito estritamente ao âmbito trabalhista, são duas frentes, Fausto, porque tem os projetos, aqueles que pretendem trazer de volta alguns direitos e ampliá-los, no caso, por exemplo, como a política de valorização do salário mínimo, mas tem também um trabalho para tentar barrar mais supressão de direitos que aparecem em alguns projetos legislativos, como a questão da carteira verde e amarela, também do teletrabalho. Então é um trabalho, na verdade, é uma proposição de agenda que vai em duas frentes distintas. Sim, se de um lado você tem que barrar muita coisa que o governo colocou e vem colocando, barrar, modificar, alterar, emendar, enfim, nós temos longas discussões dentro do Congresso Nacional nesse sentido, e de outro propor também, porque, por exemplo, o debate aí sobre os trabalhadores, dos trabalhadores de aplicativo é algo bastante importante. É importante que a gente comece um processo de regulação do ponto de vista desse trabalho, que a gente sabe que, na maioria dos casos, é um emprego como qualquer outro. Mas este debate que está dentro do Congresso precisa, de alguma forma, ter regulação. É importante também, Glauco, a gente lembrar que dentro das questões colocadas, tem a defesa da própria democracia. Ou seja, a gente precisa lidar com a questão ali da criminalização dos movimentos sociais, do combate às fake news,
Todas essas questões que estão postas fazem parte, de um lado, do debate social, do debate do Congresso, e o movimento sindical está se posicionando. Para nós é importante levar essas questões para o conjunto da sociedade e principalmente para cada deputado. É verdade que ontem, no debate, a gente teve uma maioria dos deputados vinculados à esquerda, vinculados à visão progressista, mas a incidência sobre o Congresso Nacional, o posicionamento dos trabalhadores com relação ao Congresso Nacional, ele se pauta uma conversa aberta com todos os deputados, porque, de alguma forma, esse é o papel ali daquela casa, fazer o grande debate sobre as mudanças que estão colocadas e, de alguma forma, propor novas mudanças. Tem muito projeto em tramitação dentro do Congresso Nacional. A cada dia que vai passando, novos projetos são colocados. Alguns projetos avançam, outros projetos são esquecidos. As MPs são aceleradas, porque são projetos do próprio governo, e aí barram, inclusive, a pauta. Mas é importante que, de alguma forma, a gente esteja ali bastante atento em que está sendo discutido dentro do Congresso. Essa também é uma intenção da agenda, ou seja, a agenda precisa jogar luz sobre uma série de discussões que muitas vezes o próprio movimento sindical, os sindicatos na base, os movimentos sociais nem sabem que está acontecendo dentro do Congresso. E a gente precisa, de alguma forma, estar se posicionando, estar acompanhando, estar pressionando cada um dos parlamentares no sentido de colocar a posição dos trabalhadores. E as entidades sindicais, de uma forma geral, já têm discutido de forma mais ampla como se reflete nessa agenda questões como a própria educação, a saúde, também os direitos dos povos originários, racismo, LGBTfobia. Só que ainda existe uma dificuldade de interlocução no Congresso Nacional. E aí, Fausto, quando a gente compara, por exemplo, com outras democracias fortes no mundo, os representantes sindicais, os atores sindicais são muito importantes na interlocução com qualquer assunto, né? Tanto no trato na agenda legislativa, como até mesmo no judiciário e no executivo. A gente viu recentemente, inclusive, Joe Biden falando a respeito da importância nos sindicatos nos Estados Unidos, Joe Biden que não é de esquerda, mas aqui no Brasil essa dificuldade é muito maior. É preciso, então é importante essa mobilização das centrais, justamente para que seja reconhecido, inclusive, o seu papel na construção de um país menos desigual, de um país mais justo e mais democrático, Fausto. Sem dúvida, em um país que ouve os diferentes atores, né? O espaço de interlocução do Congresso Nacional ele é importante, de alguma forma, é isso que vai fundando e vai consolidando a nossa democracia. Você colocar os diferentes sujeitos históricos, aí, os diferentes atores da sociedade, os trabalhadores, os empresários, as diferentes organizações, os movimentos sociais, os movimentos religiosos, tudo está lá dentro do Congresso. Isso faz parte de uma democracia. O problema é quando os grupos econômicos começam a colocar os seus interesses à frente do interesse do Brasil. Por isso que é importante que a gente faça o debate não só das questões trabalhistas, mas, como você lembrou, das questões de educação, das questões de saúde, das questões de assistência social, de previdência, ou seja, tudo isso vai conformando o grande debate. Mesmo as questões de valores, né, as questões que muitas vezes estão no âmbito aí das famílias e das pessoas, são questões que são importantes de ser discutidas publicamente. O debate público faz parte da democracia, o debate público faz parte da gente colocar as questões diversas, as diferentes posições da sociedade em questão e que vão se transformando em legislação e vão mudando, de certo modo, o andar da própria sociedade. Fazer o debate na Casa do Povo, fazer o debate no Congresso Nacional é um passo fundamental, mas para isso você precisa ter acesso, né? Você precisa estar lá, você precisa fazer a sua voz ser escutada, e muitas vezes é isso que a gente não tem. A gente sabe há muito tempo posicionamento sobre várias questões em relação dos movimentos sociais, das centrais sindicais, dos movimentos dos trabalhadores. Agora, como isso reverbera para dentro do Congresso Nacional, como é que você faz essa discussão com cada deputado? Muitas vezes não é o deputado da sua base, não é um deputado que é próximo a você, mas pode ser conversado com ele, pode ser e deve ser colocada a posição de cada um desses sujeitos. Para nós é fundamental, Glauco, que a agenda organize a ação dentro do Congresso Nacional, paute e posicione, de certo modo, cada deputado em relação às principais questões do país e coloque a visão dos trabalhadores. Levar o debate do conjunto da classe trabalhadora para dentro do Congresso Nacional é, de certo modo, amplificar uma voz que é fundamental para as democracias. O movimento sindical, a voz dos trabalhadores, que é a grande maioria da população brasileira, ela precisa ser ouvida lá dentro. É claro que nós trabalhamos num sistema representativo, cada deputado que está lá representa um conjunto da população,
mas o representar precisa passar pelo diálogo, precisa passar pelas grandes discussões, e não só, muitas vezes, pelas questões das influências políticas e eleitorais que a gente sabe e, de certo modo, em especial um ano como esse, acabam definindo muito dos posicionamentos. E é também um espaço de resistência. A gente precisa resistir a tudo que vem sendo colocado por este governo e, antes de mais nada, procura, de certo modo, desconstruir os direitos sociais, desconstruir os direitos trabalhistas e enfraquecer a voz do conjunto da classe trabalhadora. E a gente pode ver esse silenciamento de vozes também, Fausto, na própria mídia tradicional, né? Nos jornais impressos, por exemplo, antes sempre tinha uma seção dedicada a trabalho, que era junto, em geral, com o caderno de economia. Depois essa seção acabou sumindo, as lideranças sindicais acabaram não sendo mais ouvidas, ou quase nunca, né? Mesmo em relação a questões relacionadas à economia, ao trabalho, pelos jornais, né? Pela mídia tradicional de uma forma geral. Aí essa seção de economia vai, em alguns jornais, virando simplesmente mercado, como se mercado fosse sinônimo de economia e como se o trabalho não tivesse que ser considerado também em qualquer decisão do ponto de vista econômico. Nós também precisamos mudar essa chave, Fausto. Não, e aí é um pouco mais grave, né, Glauco? Porque a maioria dos analistas econômicos normalmente acabam vindo do mercado financeiro, de banco ou de consultorias financeiras, em que de alguma forma o debate da economia se limita basicamente ao debate dos interesses de um único setor da sociedade, que é o mercado financeiro, ou seja, fica-se muito preocupado se a bolsa sobe, se a bolsa cai, e pouco preocupado, de fato, com o mundo real das pessoas, como é que as pessoas estão vivendo, como é que as questões estão sendo colocadas, e como é que um projeto de lei A ou B altera sensivelmente a possibilidade de distribuição de renda, ou de ampliação ou redução dos direitos. Você vai tendo um olhar muito único, um olhar que passa sempre por uma visão neoliberal, e que a gente precisa contrapor no mundo que está se transformando. A gente está vendo que esta pauta neoliberal, ela não deu certo, ela não deu resultado, ao contrário, ela vem concentrando renda, ela vem reduzindo o direito dos trabalhadores, ela vem reduzindo os direitos sociais em geral, ela vem retirando capacidade do Estado de efetivar o seu papel, que é equilibrar as diferentes forças numa sociedade, e a ideia que você tem quando incide sobre o Congresso Nacional é colocar um debate, inclusive, sobre a economia. Uma das pautas importantes ali da agenda é a questão tributária, um olhar bastante diferente do que o olhar do mercado. É claro que a gente sabe que o poder econômico tem lá as suas forças, tem lá as suas influências, mas é importante lembrar que a maior parte da sociedade é composta da classe trabalhadora, é composta pelos mais pobres, ela está ali colocada como algo, como um sujeito bastante relevante dos interesses da sociedade, e os interesses da sociedade não podem se dobrar simplesmente aos interesses econômicos. Os interesses econômicos são parte desse debate, mas a gente precisa colocar a construção e o projeto em debate, e sem dúvida o Congresso Nacional é um espaço privilegiado, é um espaço importante e é o espaço central das democracias para esse debate. Fausto, queria agradecer a sua participação aqui no nosso Jornal Brasil Atual de hoje. Muito obrigado, até a próxima. Até a próxima, Glauco. Bom dia a todos novamente. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior.